convidada de hoje, ela nasceu em remuneração. Ela começou em remuneração já desde o estágio. E já são 15 anos aí nesse meio, respirando esse assunto. Eu tenho uma resistência particular de falar de salário emocional. Porque, assim, apesar de chamar salário, eu vejo que essa conta, ela não necessariamente é paga pela área de remuneração. Eu acho que ela é muito mais paga pela cultura organizacional, né? Pela gestão, tudo Pela mais. liderança. Pela liderança. E hoje ela é mentora e especialista de remuneração dentro de um grupo, que é o Remuneração em Foco. E ela contou pra gente um pouquinho de como é que foi essa trajetória da carreira dela até abrir esse grupo e a interação com as pessoas ali, como tem sido que ela tem aprendido com tudo isso. O motivo de eu ter começado a comunidade do Remuneração em Foco foi muito por conta desse compartilhamento de informação. Eu sinto muito que nós, profissionais de remuneração, a gente compartilha muito pouco, né? Então, a ideia mesmo era trazer essas trocas, esse compartilhamento, esse crescimento mútuo para um outro nível. A Elisa vai para Cincinnati com a gente, então ela também tá cheia de expectativas, compartilhou o que ela tá indo lá buscar de conhecimento, quais são as respostas que ela quer trazer para os desafios que ela tá encarando. Mas a gente vê que é um movimento do mercado brasileiro em começar a pensar também nessa forma de remuneração. E se você quiser estar com a gente nesse grupo, na Caravana de Brasileiros, junto com a Elisa, com a gente aqui da carreira, com o Carlos, então você precisa conhecer a Forma, que é quem vai levar a gente, para saber quais são os valores, como é que vai ser o investimento, como que é a facilidade de pagamento junto com a Forma, tem o link na descrição. E não posso falar desse episódio sem contar para você que a gente está nesse espaço aqui maravilhoso, dentro do Centro Universitário Unimax, onde seu futuro é na prática. E se você quiser conhecer qual é o portfólio de cursos aí da Unimax, clica no link que também está na descrição. Bora pro episódio então? Elisa Amorim, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Muito obrigada, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Carlão, obrigado mais uma vez. Estamos de novo aqui, valeu. Pô, parece que foi ontem que eu estive aqui, cara. Pois é, né, cara? Vocês que não sabem, mas essas coisas... Estamos de roupa trocada, então pelo menos assim não foi um colado no outro hoje, né? Pra quem já viu outros episódios aqui, a gente já veio com a mesma camisa, patrocinado, né? foi patrocinado. Mas tudo bem. Patrocinado, mas enfim, como os caras pararam, então a gente também não vai citar a marca aqui. Pois é. Quiser voltar a patrocinar, tudo bem. O mais engraçado é que eu fui ao shopping uma vez e eu passei na frente da loja, tirei uma foto, mandei pra você e mandei pra ele. Falei, aqui, ó. Comprar só pro João Foi também. a mesma assim. loja, né? No episódio passado a gente já tava de bonézinho, Pois né? é, cara. Elisa, como foi chegar até aqui? Você um dia quis sentar nessa bancada contando a história? Essa história é muito legal, né? Na verdade, lógico, né? O Emerson me perguntou a primeira vez que a gente conversou, para poder alinhar aqui um pouco o bate-papo de hoje, ele me perguntou se eu já conhecia vocês, gente. O pessoal de remuneração, vocês não podem fazer essa pergunta. É que a gente é humilde, assim, porque já teve gente que falou, cara, não conheço vocês, dá até uma menosprezada, assim, não conheço vocês. Era pra conhecer? Tipo, era... A gente fica, tá bom, né, mano? E eu tenho uma história muito bacana, porque vocês fizeram, né, no Comp Day, no Rio de Janeiro, o podcast, assim, inclusive comentei com o Carlos que foi super bacana, que foi diferente, não foi aquele modelo palestra tradicional. E eu lembro que vocês convidavam uma pessoa da plateia para poder participar ali daquele momento. E eu falei, eu vou levantar a mão e eu vou lá sentar com eles. Mas eu falei, né, até com outros membros da comunidade de remuneração em foco que estavam ali comigo, eu falei assim, olha, hoje eu estou levantando a mão, mas o convite ainda vai vir. E ele chegou. Será que se eu mostrar a foto aqui dá pra coisa ou não? Ah, eu não sei. Vai capturar aí? Taveira coloca lá. Tá bom. Mas, pô, Não, a gente tem umas fotos muito legais. Aliás, crédito pro Gui. Gui manda muito bem. Foi o Gui que fez essas fotos aí, né? Pô, Gui, o cara tem um olhar. Você viu aqui? Depois você tem que levar elas também, ó. Eu tenho que ter. Eu pedi para um monte de gente tirar foto. A Bruna, inclusive, que estava comigo lá, ela tirou várias fotos, postei e tudo mais. Mas agora o convite formal veio e estou muito feliz realmente de estar aqui com vocês. Que honra, Elisa. Você vai para os Estados Unidos esse ano? Vou para Cincinnati. Não só para Cincinnati. Não só, né? Porque tem um rolê. Tem mais. Qual é, então vamos lá, já que a gente tá falando qual é que é o rolê antes de Cincinnati? Porque você Vamos também, lá, parecendo o venturoso, o Thiago, mesma coisa, tipo, vou pra lá, mas peraí, vou assistir também a final da NBA, vou fazer tal coisa, quanto é teu agora? Eu sou mineira, né? Então, pra mim, é tudo assim, é tudo logo ali, né? Aonde que é ali? Logo ali. Pertinho. Inclusive, lá em Cincinnati, se vocês resolverem sair comigo um dia, né? Desconfiem. Se eu falo assim, vamos pra tal Falar lugar... que dá pra ir andando, então pior ainda. Confere no Google Maps antes, né? Dá uma desconfiada.
Mas o que aconteceu? Quando, né, teve... quando eu resolvi realmente ir para Cincinnati e tudo mais, eu também queria conhecer outras cidades ali perto. Conversei com meus pais, né? Falei, eu vou para Cincinnati e tudo mais. Eles comentaram, a gente vai estar no Alasca uma semana antes. Você não quer né, encontrar com a gente lá e tudo mais? Eu falei, ótimo, eu vou. Mas, assim, eu acho que na hora eu não pensei no mapa, né? A distância. Logo ali, Estados Unidos, gente. É tudo Estados Unidos. É tudo pra cima. Tudo pra cima. Eu falei, não, vou. Então, eu vou. Então, uma semana antes, vamos para Alasca. Eu atendo uma empresa que tem sede no Canadá. Então, conversando com eles... Que lugar eu vou do pra Canadá? Alasca. Só pra gente entender do Alasca. Não, Vancouver, calma. Não vamos para Toronto. Vamos continuar ali na mesma região. E aí... Nem o Google Maps calcula a distância aqui, ó. Não foi possível calcular as rotas de carro, nem de Tá do avião, lado. Não tem nem de nada. avião, nem de nada, né? Você vai estar ali com a Rússia já, cara, porque eles... Pô, cara. E é pertinho, viu? Depois eu fui olhar, é pertinho mesmo. Cara. Da Rússia. Da Rússia, não de Cincinnati. E aí, então, eu vou visitar essa empresa também em Vancouver. Aí depois veio a história da Boeing, da fábrica da Boeing, perto de Seattle. Aí já está mais próximo, né? Já vem- Já estamos ali tá algumas caminho, pouquinhas horas de carro. Quero também visitar a sede da Amazon também em Seattle. Vamos ver se vai dar certo. Então, vou dia 1º de maio e vou até o dia 19, até o Ela dia 20, chega. eu chego lá em Cincinnati. Parecendo aquelas romarias, sei lá. Né? Peregrinação, Peregrinação. né? Caminho de Cincinnati, vai ser o caminho de Santiago Cincinnati. Compostela, como que é aquele caminho também, né? Caminho de Santiago Santiago. vai ser caminho de Cincinnati. É isso aí. Foi que legal, cara. Uma viagem muito interessante conseguir casar essas coisas, né? Porque é um aprendizado, assim, né? Não, e muito importante também, né? Porque você tem uma comunidade aí, né? Você vai aprender muita coisa. Imagina acompanhar toda essa viagem também, como é que vai ser. Eu acho que o principal objetivo também é esse, sabe? É muito trazer. Eu tenho dentro de mim, assim, o motivo de eu ter começado a comunidade do Remuneração em Foco foi muito por conta desse compartilhamento de informação. Eu sinto muito que nós, profissionais de remuneração, não tratamos só remuneração como caixinha preta, né? Nós também vivemos numa caixinha preta, a gente compartilha muito pouco, né? A gente não troca muito. Quando troca, nossas trocas são muito rasas. Então, a ideia mesmo era trazer essas trocas, esse compartilhamento, esse crescimento mútuo para um outro nível. E eu acho que assim, esse trabalho está me permitindo também fazer isso. Então, visitar empresas, conhecendo, sabendo as melhores práticas. Nada melhor do que a gente tá lá, tá no chão de fábrica, tá entendendo o que está acontecendo. Acho que a visita do último dia que a gente vai fazer também lá em Cincinnati vai ser excelente. Da P&G, né? É isso aí, né? É isso aí. P&G. Procter Gamble. É isso aí. E então, assim, a ideia é justamente essa, é compartilhar e trazer um pouco desse conhecimento também para o Brasil, né? A gente sabe que a gente copia, a gente estava falando logo cedo sobre incentivos de longo prazo, principalmente, né? Que a gente copia muitas coisas do modelo americano. Então, por que não também ir lá aprender um pouquinho com eles? Vai mais alguém da comunidade ou não? Só você? Dessa vez só eu. Mas alguém cogitou ir contigo? Algumas pessoas cogitaram, mas ninguém nesse momento vai, mas quem sabe no próximo ano. Pois é, né? Porque agora você vai Já causar também, fomentando né? já isso. Você gosta de usar o Instagram, LinkedIn pra ficar gerando conteúdo assim? Diariamente. Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, gero bastante conteúdo. Tô tentando ali no YouTube, mas uma coisa de cada vez, né? A gente vai quebrando paradigmas, digamos assim. Mas sim. Diz pra mim, como é que você caiu nessa área? Como foi essa? Você é uma nativa? transição de Tem carreira? alguém que é nativa? É difícil achar nativos em remuneração, né? Tem, difícil. mas Porque ninguém tá na faculdade e fala assim, não, Pensando. quero trabalhar em remuneração, né? Normalmente você é abduzido Quem para a fala área, disso, né? induzido. Ou entre pela Ninguém porta Mas do não fundo. sei como é Mas que foi. ninguém fala, mas até que pessoal de faculdade de RH mesmo. Se você pergunta o pessoal da faculdade de RH, ninguém sabe direito que essa área existe. O pessoal pensa que às vezes fica dentro de folha, cargos e salários, estrutura de cargos. Ninguém sabe. Mas eu sou economista de formação, né? E inclusive meu pai sempre achou que eu ia trabalhar em banco, mas enfim. E aí fui fazer uma entrevista de estágio para o Grupo Fiat. E a vaga era para trabalhar no RH com remuneração. Não sabia o que era, não tinha ideia. Falei, não, vou para trabalhar no RH, deve ser legal trabalhar no RH. E aí eu comecei e nunca mais saí. Ou seja, desde meu primeiro estágio, estou em remuneração. Isso já vai fazer mais de 15 anos. 15 anos. Caramba, Que legal. é um tempinho considerável. Eu tô
Eu tô há 11 na consultoria e foi aí que eu entrei. Quantos anos, Carlos, de caminhada? A gente podia pular essa parte, né? 25. 25? É uma caminhada tipo a que ela vai fazer lá nos Estados Unidos, Mais ou né? menos isso. Poxa, que legal. E então você começa, conta um pouquinho da tua experiência até chegar exatamente na comunidade, porque eu acho que aí você vai se alimentar de muita coisa até, de fato, construir um ambiente para democratizar o tema, para Perfeito. ensinar as pessoas. E até trazer essa visibilidade, né? Que nem quem atua na área muitas vezes tem, né? E até RH. pelos os cursos, né, que você traz, todo o conhecimento que você traz, só você que sentiu na pele a ausência deles, assim, né, no mercado, de encontrar fácil, né? A gente teve uma entrevista com a professora, né, Isabel, e ela falou assim que o conhecimento, estudem de remuneração, foi o conselho dela, né? Porque ela falou assim, hoje tem muito conhecimento, mas ele está muito espalhado ainda. Então a gente ainda precisa mergulhar nesse assunto e saber direito de que fontes beber e tal. Conta como é que foi também, se isso foi importante para você nessa trajetória. Nossa, perfeito. Assim, eu acho que vocês usaram uma palavra que para mim é muito forte, que é a questão do ambiente. Durante toda a minha carreira, eu senti que 3 coisas fizeram muita diferença. E assim, uma coisa que eu gosto muito é de identificar padrões, né? Eu acho que quando a gente começa a identificar padrões, tanto em projetos, na vida, enfim, eu acho que a gente começa a determinar um caminho certo. A gente fala que eu falo muito, né, que os clichês existem por algum motivo, porque eles são padrões ali que se repetem na nossa sociedade. E eu vejo que tem 3 padrões muito claros na minha carreira e em outras carreiras também de sucesso. A primeira é a questão da direção, né? De você saber da direção que você quer ir. A segunda, o conhecimento. O terceiro, o ambiente. Agora eu vou conectar isso um pouco com o meu percurso, né? Quando eu entrei, igual eu falei, não conhecia remuneração, não tinha esse entendimento total da área, todas as possibilidades e tudo mais. Só que logo cedo eu fui entendendo isso. Mesmo eu ainda, né, lá em 2009, 2010, ainda em Belo Horizonte, que não é um mercado tão grande como hoje, como estou aqui em São Paulo, mas eu já via a demanda muito grande por esse profissional e por esse conhecimento. Quando a gente já participava de pesquisas salariais naquela época, a gente já via que o maior salário da área de RH já era do profissional de remuneração. Então, eu já fui entendendo que era uma área realmente diferenciada, era uma área que realmente me daria muitas possibilidades. Juntando a isso, eu via pouquíssimos profissionais, e até hoje, conversei mais cedo com o Carlos sobre isso, eu acho que a gente não consegue encher um dedo da mão de bons profissionais de RH disponíveis no mercado. Disponíveis, porque os bons de verdade, eles já estão alocados ali naquelas empresas que a gente já quase põe o sobrenome deles, né, no nome da pessoa, mas disponíveis no mercado existem pouquíssimos bons profissionais de remuneração. E sempre foi assim, tá? O mercado sempre foi assim. Então eu fui para Rumo, fui para fazer minha carreira em consultoria. Sou consultora de coração, adoro trabalhar com consultoria. Depois eu fui para o mercado, trabalhei na Anglo-América Mineradora, trabalhei em muitas indústrias, né, John Crane, Owens Corning e tudo mais, até voltar para a consultoria em 2020, que eu voltei para a Deloitte, para assumir realmente a gerência da área de remuneração e M&A, fusões e aquisições. Lá são 2 gerências juntas, que fusões e aquisições tem tudo a ver com remuneração, né? A maior dor das empresas quando elas fundem, quando elas adquirem uma nova empresa, é saber quanto custa aquela brincadeira, como fazer, né, aquela harmonização de remuneração e benefício e estrutura. Então, foi um pouco isso. E aí, esses 3 passos que eu falei desde o começo, né, a questão do direcionamento, então eu sempre tive muito claro aonde eu quis chegar. A gente participa de processo seletivo, é muito engraçado, né? Qual que é a pergunta que não falta em processo seletivo? Onde você se vê daqui 5 anos, ou 10 anos, enfim, 5 anos? Quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? E a gente tem muita dificuldade de responder essas perguntas. Uhum. Ponto fraco é perfeccionismo. Não, ansiedade. Ansiedade. E você ainda complementa, né? Que nem é tão assim, né? Ansiedade. E, na verdade, seriam os pontos que eu acho que, assim, que a gente tinha mais que ter na ponta da língua. Né? A parte do autoconhecimento é muito importante. Já diria a Alice no País das Maravilhas, né? Que para quem não sabe de que direção ir, qualquer caminho serve. Então, assim, ter um direcionamento, eu acho que sempre guiou muito minha carreira. Segundo ponto foi o conhecimento, né? Gente, RH é uma área com baixíssimas barreiras de entrada. O que você precisa para trabalhar no RH? Nada.
né? Porque tem muitas empresas que nem graduação pedem. E a gente não pode ser administrador, pode ser psicólogo, pode ser engenheiro, advogado, eu sou economista. Então, a gente tem baixíssima barreira de entrada e a gente tem cada vez mais profissionais entrando na área de RH. Querendo ou não, pessoas, principalmente para essa nova geração, tem sido um assunto bem atrativo, né? Então, tem baixíssima barreira de entrada. Então, como você se diferenciar nesse mercado? Você tem que buscar um conhecimento ímpar. Sabe? Não adianta a gente ficar colecionando. Eu falo que o RH ele sofre do transtorno do currículo compulsivo, né? A gente fica fazendo aqueles cursos de tudo que é área, de tudo que é não sei o quê. Ai, tem um curso de desenvolvimento. Eu vou lá fazer. Ai, tem um people analyst. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não, a gente tem que ter direcionamento e ter um conhecimento ímpar. Que eu acredito fortemente que remuneração tem. Assim, todo mundo aqui tem alguém de alguma empresa que só essa semana ou esse último mês pediu indicação de um profissional de remuneração, né? E o terceiro é o ambiente, que aí eu vou chegar na comunidade. Eu entendi que o ambiente faz a diferença. A gente fala muito, né, os livros de autoajuda, enfim, falam muito que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu não acredito friamente nisso, tá? Porque eu mesma não acho que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Porém, você acha que você quer 3 aí? É um remunereis aí. Vamos lá, né? Então, brincadeira. Eu convivo com muita gente do RH, por isso que eu fico assim. Mas, enfim, o ambiente importa muito, né? A gente precisa estar com pessoas que queiram os mesmos objetivos que os nossos, que queiram o mesmo crescimento que o nosso, que esteja ali no mesmo momento de carreira que o nosso. O que eu via na área de remuneração, tá? Poucas trocas. Você vai em congresso de RH, se tiver uma palestra de remuneração, você já está saindo no lucro. Não, os congressos de RH de remuneração mesmo são pouquíssimos, né? Então, assim, eu via que não tem o ambiente de remuneração, ele não é tão fértil igual a gente vê em outras áreas do RH, né? Pessoal de desenvolvimento dá show nisso, né? E a gente vê em outras áreas. Ao mesmo tempo, as trocas são muito poucas. Por exemplo, a gente vai num congresso, a gente volta cheio de grupo de RH. Todo mundo coloca a gente dentro de um grupo e a gente volta feliz da vida, né? A gente volta, não sei o quê e tudo mais. O que esses grupos de RH agregam? Se você parar friamente para pensar. Atualização pra caramba no WhatsApp e impossibilidade de resposta. Nem figurinha rola. Boa. Podia ter alguma coisa boa ali, né? Uns memes, né? Os memes rolam, viu? Os memes rolam. Tem umas gafes lá dentro. Mas... E aí a gente não chega nesse grupo. Porque se você vai pedir um benchmark, vai fazer uma pesquisa de mercado lá, não é um ambiente. Né? Tem gente de tudo que é tipo, nível de conhecimento diferentes, não tem credibilidade nos dados. Quando as pessoas respondem, porque ultimamente ninguém mais responde. Né? E, além disso, assim, não agrega, não são pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo que o seu. Né? Tem gente ali de outras áreas, com outro momento de carreira, enfim. Então, o que eu senti necessidade... Tá? Foi realmente criar esse ambiente de troca e crescimento mútuo, onde são trocas realmente que agreguem, realmente que a gente possa, independentemente da empresa, do segmento de mercado, que a gente possa ali aprender um com o outro e crescer junto. Ali, afinal de contas, estamos todos ali com o mesmo objetivo, que é crescimento profissional. Não tem outro objetivo. Como é que funciona? Então, eu vou pegar a linha de padrões, direção, conhecimento e ambiente. Como é que você trabalha o grupo pensando numa agenda semanal? Porque a gente que gera conteúdo, eu vejo que acho que a grande dificuldade é como que eu monto uma estrutura de comunicação que determinado dia da semana o fulano vai interagir com esse canal, vai interagir com esse. Como é que você estrutura uma agenda nesse grupo aí? Hoje, como que funciona? Né? A gente tem as aulas gravadas, então toda a parte de metodologia, ela não entra necessariamente na nossa pauta, tá? Porque cabe a cada profissional, nós somos adultos e também eu não posso segurar na mão de todo mundo, esse não é o objetivo ali dentro, mas o objetivo é que cada um busque ali o conhecimento técnico, teórico necessário de remuneração. E aí, falando de remuneração, é muito importante. Lá dentro, a gente só fala de remuneração, tá? Quando a gente fala de remuneração, a gente até conversou sobre isso outro dia, né? Que todo programa de RH tem uma saída em remuneração. Então, é muito fácil que a gente se perca. É muito fácil que a gente comece a falar de outros temas correlatos ali à área de remuneração. E isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado de lá dentro a gente não percorrer. E aí, como que funciona essa parte mais do conteúdo do dia a dia, né? A gente trabalha muito com as mentorias em grupo.
E qual que é esse objetivo das mentorias? É a gente tratar os temas do dia a dia, trabalhar os temas que estão ali acontecendo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, a gente teve a entrega da Declaração de Igualdade Salarial. Então, a gente foi trabalhando, são 2 encontros por mês, então dá tempo de a gente entender junto ali como grupo, entender ali como empresas que participam. Lá tem empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, empresas familiares, empresa grande, empresa pequena, enfim. A gente entender como grupo qual que é, né, a melhor estratégia, entender, destrinchar. A gente entendeu como que está partindo o cálculo da mediana, quais são os grupos de CBOs, né? Então, a gente fez todo esse trabalho juntos. Depois, agora, a gente vai trabalhar a parte de critérios remuneratórios. Ok, o relatório veio, acho que a maioria das empresas não ficaram satisfeitas com o resultado, mas como trabalhar daqui para frente, porque no segundo semestre a gente vai ter um outro relatório. Então, as pautas da comunidade, elas são muito focadas no que está acontecendo no mercado no momento atual. E quando as coisas estão mais paradas, aí a gente trata algum tema específico, né? A gente fala, até falei com o Carlos hoje mais cedo, que comissão, por exemplo, é um tema que está super em alta, remuneração para a área comercial. Mas tudo vai depender mesmo, o próprio grupo, a própria comunidade, ela tem essa autonomia de gerar os próprios conteúdos ali dentro. Você falou, né, na nossa prévia, você contou pra gente que às vezes você acha que o básico é muito negligenciado nesse meio de remuneração, né? Que às vezes a gente fica meio tarado por relatório de tendência e a gente quer ficar buscando um monte de coisa, mas que o básico... Remuneração do futuro. É, né? remuneração do futuro. Do presente. Como é que você traz isso pro seu público também, assim? Então, tem coisas básicas ali. As pessoas que entram nesse grupo, elas precisam... Pode ser alguém que acabou de entrar em remuneração ou precisa de uma bagagem? Como é que você trata isso? Não. Lá, realmente, a gente tem profissionais, a gente tem até business partner participando, o pessoal do departamento pessoal participando. Realmente é multifunção lá. A gente tem um pouquinho de tudo lá dentro. Mas essa questão do básico é muito forte. O que eu vejo? Eu vejo que nós, profissionais de RH, a gente adora uma tendência. O que é o modelo do futuro? O que está acontecendo? A gente mira a lua e a gente não está entregando feijão com arroz nas empresas. A gente não tem, às vezes, uma estrutura de cargos bem estruturada, né? Agora, com a nova lei, ficou super claro que a gente não tem nenhum CBOs, apesar de CBOs ser super confusos, não vou entrar no mérito nisso agora, mas a gente não tem o básico. E não adianta a gente falar de remuneração variável, né? Até tem uma empresa que entrou em contato comigo, com o Carlos, recentemente, que falou assim, eu quero fazer um programa de remuneração variável. Beleza, vamos fazer PLR, PPR, comissão, sei lá o que é. Mas ela não tem uma estrutura de cargos definida. Não tem o básico ali muito bem feito. Então, assim, às vezes, o que eu sinto falta do profissional de remuneração? Eu falo de RH, mas de remuneração, porque eu acho que eu posso falar mais por causa, né? Com causa. Mas a gente não faz o básico. E, às vezes, o básico bem feito funciona muito melhor do que esse mirar a lua. A gente vê essas empresas benchmark de mercado, né? iFood com avaliação de desempenho, Natura com viés inconsciente, não sei o que, a gente vê todos esses benchmark, mas a gente tem que entender muito mais a nossa realidade. Qual que é a realidade da sua empresa? Né? Aquele modelo não vai funcionar na sua empresa. Eles estão em outro momento de maturidade. A gente falou da avaliação de remuneração por competência. Cara, remuneração de competência é muito legal. Inclusive, quem estudou remuneração há 15 anos, quando eu comecei, a gente falava muito disso. E por que não emplacou? Porque precisa de um nível de maturidade muito alto da gestão para poder implantar. Então, assim, o básico funciona. E as pessoas, eu acho que a gente tem que olhar mais para o básico, bem feito, do que, às vezes, ficar nessas tendências que, às vezes, não chegam nunca, né? E se a gente olhar bem para o futuro do trabalho, vamos lá. Tem muita coisa ali no futuro do trabalho que já se aplica muito bem hoje. E que a gente só precisa fazer um pouquinho melhor. Sim. Eu concordo. Tanto que a gente aprende, né? Quando a gente conhece, por exemplo, a história do mundo, né? Quanto que a gente aprende, porque muitas coisas são cíclicas, né? O comportamento humano, ele... os contextos mudam, mas o comportamento, se a gente aprender direitinho, a gente consegue aplicar também em qualquer situação, qualquer momento, qualquer presente e futuro, né? Elisa, quanto custa entrar nesse grupo? Tem um preço ou precisa, assim, petit comitê do tipo, cara, você não tá na lista. O dia que você estiver preparado, talvez chegue uma mensagem. Põe umas baladas, assim. Você tá com o nome na lista?
Não, eu abro poucas vezes a comunidade, ela não fica sempre aberta, porque como eu me dou 250% lá dentro, Hoje você eu não tá focada abro sempre. 100% na comunidade. Não, eu ainda faço algumas outras coisas, alguns outros trabalhos ainda, resquícios de coisas antigas, mas hoje eu posso falar que 90% do meu tempo é em desenvolver e entregar o máximo ali dentro da comunidade. Eu abro pouquíssimas vezes a comunidade, até para poder ter um controle das pessoas que estão entrando, para poder ter um número de pessoas ali, como a gente tem essas mentorias em grupo, também dá oportunidade para todo mundo participar, para todo mundo compartilhar. Então, tem um número. Então, eu abro poucas turmas no ano. Esse ano a gente está com a segunda turma aberta no momento. E ainda não temos previsão de novas aberturas. Então, assim, quando abre, tem que aproveitar. Hoje são 200 membros. Hoje a gente já passou dos 200 membros. Legal. Você se diverte fazendo isso? Muito, gente. Tem meme lá? A Fê quer saber, porque ela não é. Eu vou ter que te colocar só pra você ver os memes, eu posso né? ser Figurinha pra compartilhar, já manda pra Fê. Eu posso ser a fonte dos memes. Inspiração. Não, eu me divirto muito. Assim, eu me entrego tanto, gente, que assim, uma das coisas que eu faço lá o que acontece, assim? Existe uma competitividade muito grande no mundo corporativo que a gente não pode ignorar, né? Então, todo mundo que entra lá, eu sinto que sempre entra com um pezinho atrás para entender qual que é o nível de compartilhamento ali dentro, né? Então, depende muito de mim também mostrar para as pessoas que aquele ambiente é seguro, né? Incentivar, dar exemplos, né? De que ali é realmente um momento de compartilhamento. Então, o que eu faço? Até por eu ter vivido muitos anos em consultoria, acaba que eu conheço muita gente, uma das pautas também que a gente tem lá dentro, eu levo muitos executivos, muitos especialistas para discutirem temas de remuneração, né? Por exemplo, ontem foi o Vitor falar sobre gestão de mudança em projetos de remuneração, que é uma coisa que a gente esquece muito de fazer. A gente não sabe comunicar e a gente não sabe treinar. Então, a gente acaba, já o Wagner da Nissan, para ir lá falar para a gente sobre remunerar no mercado automotivo. Então, a gente sempre tem profissionais lá, parceiros, pessoas que eu já trabalhei. O Carlos, já fiz convite, só está faltando ele lá falar. Vocês também já estão convidados, já fiz o convite também, formalizado agora, que vocês vão ter que ir. Agora está gravado, vocês vão ter que ir. Então, assim, eu também levo as minhas próprias fontes, eu também compartilho muito do que é meu. E aí eu vejo que esse clima é incorporado na comunidade. E aí o pessoal acaba entrando no clima e também todo mundo compartilha. O nosso grupo de Telegram é super animado. Com certeza os memes serão muito bem-vindos. Ih, Fernanda. Viu? E agora me diga, como é que você vai casar esse evento dos Estados Unidos com o grupo? Você está indo lá com uma trilha de aprendizagem já muito bem definida? O que você quer trazer? Tem lição de casa? Já falaram assim, Elisa, por favor, investiga tal assunto que eu vou querer... Nossa, ainda não. Assim, eu ainda vou levantar essa pauta. Eles vão comigo, com certeza. A gente vai já tá levantando, né? Eles já vão comigo, sim. A gente vai criar o pessoal da equipe tá verificando qual que vai ser a melhor estratégia, mas a princípio vai ser um grupo de melhores amigos no Instagram. Para ser mais dinâmico, para ser mais fácil, né? O Story acaba facilitando muito o dia a dia. E assim, não tem. Eu vou conversar com eles ainda sobre essa questão das pautas, mas ainda não temos ainda uma agenda da comunidade estabelecida. Eu tenho algumas preferências minhas, né, que eu gostaria muito de escutar. Eu vi que tem muita coisa sobre diversidade, pagamento, né, sobre essa coisa do equity pay. Eu vi bastante artificial. Inteligência artificial, transparência. Tem bastante assunto vinculado a isso. Muita coisa de tecnologia, muita empresa de tecnologia palestrando. Só que eu tenho uma coisa para mim, assim, eu acho muito legal essa parte da tecnologia, de empresas de tecnologia, fazendo coisas diferentes e tudo mais. Mas eu gosto muito de olhar para empresas que é muito difícil remunerar. Aquelas empresas que você fala assim, nossa, são segmentos difíceis no mercado, são segmentos que realmente são um pouco mais desafiadores. Então, um exemplo disso tem, né, vai ter palestra da American Airlines. A aviação, a gente sabe que é um segmento super difícil, que o custo impacta significativamente no negócio. É muito nichado, né? É muito nichado. A gente vai ter palestra do Walmart, né? A gente sabe que varejo, eu e o Carlos já conversamos muito sobre isso, também é um segmento bem
complicado. E, além disso, a gente tem hoje a maior empresa do Brasil em número de funcionários, é o Carrefour. Então, a gente precisa olhar para isso também aqui no Brasil. Vamos falar de tendência, né? Mas é um marco hoje no mercado. Então, é uma palestra que, independentemente do tema, eu gostaria de escutar, porque às vezes eles trazem coisas, desafios que a gente não está enxergando. E nesse segmento também você acaba tendo ali muito da competitividade ali para poder atrair as pessoas, né? Tanto que o salário mínimo por hora lá dos americanos, né? Do setor de varejo, sim, ele subiu, né? Tem estado lá que já está pagando $20 a hora, né? E você tem uma dificuldade. A gente teve lá quando a gente teve no restaurante lá, lembra? Atlanta, né? Em Atlanta, a gente acabou chegando lá, não tinha gente para atender a gente lá, e eles falaram assim, olha, acho que a gente não vai poder... A gente tava num grupo, sei lá, acho que umas 15 pessoas, qualquer coisa assim. A gente recomenda que vocês procurem outro. Você chegar no... vocês vão em outro restaurante, e o restaurante tava vazio, assim, não tinha poucas mesas ali ocupadas, ela falou, os funcionários não vieram hoje, né? E aí a gente falou assim, não, mas não dá, tal, assim, ia ficar um pouco longe. Mas a gente é brasileiro, a gente entra lá na cozinha, a gente pega... A gente vai lá, a gente se serve, não tem erro, né? E aí a gente ficou e foi tudo bem, né? Mas assim, chega nesse ponto, né? Eu trabalhei fiz uma consultoria uma vez em Vitória, foi muito interessante, numa rede de supermercados lá, que eles estavam com um problema sério do pessoal de reposição de gôndolas e tudo mais, esse pessoal mais assim de loja. De operação. De operação. Por quê? Porque era muito mais vantajoso eles venderem cerveja no final de semana na praia do que trabalhar. Então, eles estavam com super dificuldade de ter pessoas trabalhando no final de semana nas lojas. Então, assim, o que eu vejo? Que empresas que têm esses desafios nesse nível, assim, que é muito difícil, que o custo ali do salário está na veia do negócio, impacta significativamente, e aí você tem que encontrar soluções, você tem que reter quando você tem um cenário totalmente contra você. A margem é curta, né? A margem é curta. São empresas, geralmente, que trazem solução diferentes, que trazem... Eles têm que pensar criatividade, fora né? da caixa totalmente. Sim. Então, por isso que eu gosto, apesar de a tecnologia ser muito bacana e tudo mais, eu gosto de escutar empresas que são segmentos de mercado difíceis mesmo para nós profissionais, desafiadores. Difíceis talvez não, mas desafiadores para nós profissionais de remuneração. Não se compara com o contexto que você trouxe, mas... eu tenho uma loja que tem uma produção também de comida, marmitinha, enfim. E a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais para cozinha, assim. Porque a rotatividade é muito grande, então a gente treina tal e perde. E eles não querem ser efetivados. A gente quer e eles não querem ser efetivados. Por quê? Porque eles não querem vínculo, porque eles vão sair, vão para outro lugar. Então, e a cidade tem isso. E foi uma coisa que eu fui descobrindo, entendendo do mercado da própria cidade, aqui onde a gente está. Que, como tem muitas indústrias perto, o comércio, por exemplo, sofre muito com isso de mão de obra, assim. Então, não só num contexto de uma empresa grande, mas quando a gente para também para conhecer o contexto da cidade em que a gente está inserido e como que essa mão de obra se comporta e tal, a gente consegue também pensar em artifícios ali que a gente pode engajar as pessoas, né? Enfim. Eu falo... Sabe que... Desculpa, engasguei aqui. Você sabe que tem olha para o segmento de serviços, varejo, loja, shopping. Os caras trabalham 6 dias, tem um descanso que não necessariamente, às vezes, cai dentro da semana. Não cai no domingo o descanso. Uma vez por mês só que é obrigatório, né? Pois é, cara. Então é desumano você pensar hoje e falar assim, que solução existe? Vamos pensar agora que solução nós teríamos na pauta, nessa mesa. Porque a gente quer trazer um professor aqui para falar sobre isso, de um trabalho que está fazendo de semana de 4 dias, que semana de 4 dias é uma vaidade, porque é legal a gente pedir, tá no escritório e fala, quero 4 dias. Mas ele trabalha uma solução em cima disso, porque a gente pode expandir a condição de mão de obra, dando condição do cara de fato descansar. Porque hoje o cara ele não tá motivado, ele pega o celular, ele tá de saco cheio, aquilo não é bom para a vida do cara. Vixe, você tá botando um dinheiro no seu bolso que não é mais dinheiro do que você poderia colocar, porque de fato, se você trabalha 4 e você tem 3 opção, e a gente precisa também ter do lado tributário incentivos para isso, porque de fato as duas coisas precisariam caminhar juntas. Você dá a chance do cara empreender em outro negócio, de fazer o que ele quer, ou de ganhar dinheiro num outro tema específico que ele faz. De estudar, de fazer outra coisa. Cara, de tudo. Porque as pessoas começaram a ter uma noção do tempo, a pandemia ajudou isso. As pessoas estão depressivas também, né? O que é que de fato eu quero para minha vida?
esse tempo que é tão curto, de que forma eu aproveito da melhor... Aí eu falo, não, você vai aproveitar trabalhando 6 dias por semana dentro de um negócio. Puta, mas será que é isso que eu quero? Então, como é que nós vamos conciliar as nossas estratégias caixa preta para problemas que são, de fato, esses problemas naturais que a gente tem, e você não tem pessoa motivada fazendo aquilo, eu fico insatisfeito como cliente e o cara fica insatisfeito como colaborador? Colocando uma pimenta a mais nisso, que a própria questão da legislação também, que não, muitas vezes não te permite grandes criatividades. Flexibilizar, Né? Usar criatividade em remuneração, né? A legislação nem sempre te permite isso, né? Também. Assim, eu vejo várias coisas nessa coisa da semana dos 4 dias, na questão do varejo e tudo mais. Eu vejo que é muito maior do que remuneração, assim, as soluções de remuneração. Eu acho que tem uma questão aí de recrutamento e seleção, né? Cada vez mais a gente vê que varejo acaba sendo o primeiro emprego, sendo né, alguma coisa assim, mais assim, imediata, e depois as pessoas vão crescendo, elas vão optando por outras coisas. Isso fica muito claro que a gente pode fazer uma correlação com o trabalho em turno. Né? Trabalhar em turno, gente, é uma outra coisa que é uma coisa muito difícil. Mas você vê o quê? Que as pessoas, elas querem crescer, elas buscam melhoria justamente para poder sair do turno. E eu acho que é um pouco isso que acontece, né? Do varejo, as pessoas vão buscando melhores oportunidades, o vendedor vai virando gerente de loja, e aí ele vai trabalhar 5 horas, 5 dias na semana, mas aí ele fica de olho ali no final de semana. Enfim, então, eu vejo que é uma coisa muito maior, você precisa de mais alinhamentos para encontrar uma solução em relação a isso, do que só remuneração. É multifatorial, né? Multifatorial. Não, eu não acho que a solução está só aqui, mas também aqui, sabe? Eu acho que existem possibilidades de especular esse mercado, assim, a ponto de que contribuição nós teríamos se a gente pensasse dessa forma, né? Que tipo de incentivo eu posso... Porque, de fato, o problema existe e não tem 4 dias de semana, tá? O cara vai trabalhar 6. Que tipo de incentivo eu poderia fazer para fazer com que esse cara vá para o shopping e queira estar lá? Você não tem essa sensação? Quando eu passo e vejo um carinha naquelas gôndolas que vende óculos lá, tipo, o cara tá lá no celular, aí eu chego pra ver alguma coisa, o cara não me aborda, e eu falo, regra número 1 de venda, você tá perdendo a chance, porque em meio a um trânsito de pessoas aqui, alguém parou pra ver o teu produto, cara, você não pode perder essa oportunidade, o cara tá no celular. Cara, eu queria ver tal óculos, cara, a gente não tem. Erro número 2, tipo, velho, falta o treinamento, aí vamos começar, né? Erro número 2. Não tem esse, mas tem outro, cara. O cara parou. O cara parou. Você não pode perder. Então ele também não tem um incentivo. Você já tem lá na seleção, né? De quem selecionou a pessoa para estar lá, né? Qual o perfil que buscaram para estar lá, né? Então é uma sequência, né? Esse multifatorial aí. E aí também tem aquela parte do salário emocional, né? Eu tenho uma resistência particular de falar de salário emocional, porque, assim, apesar de chamar salário, eu vejo que essa conta, ela não necessariamente é paga pela área de remuneração, eu acho que ela é muito mais paga pela cultura organizacional, né? Pela gestão, tudo mais. Liderança. Pela liderança. Então, apesar de ser o nome salário, né? Recompensa não financeira, o salário emocional é uma coisa que poderia incentivar, né? Quando você tem um bom clima organizacional, quando você tem uma boa gestão, quando você tem uma flexibilidade ali, por exemplo, às vezes muitas podem ser mães e precisar sair, ou pais que precisarem fazer o atendimento ao filho e conseguir pedir autorização sem aquele chefe fechar a cara, né? Então, assim, eu acho que são coisas no dia a dia ali mesmo que a liderança do varejo, eles podem fazer para melhorar mesmo o clima, a vontade de você ir trabalhar, de você ter segurança psicológica para poder trabalhar e saber que se alguma coisa acontecer, está tudo bem. Então, assim, eu vejo que também esses são fatores que ajudam, né? E remuneração pode ajudar? Pode ajudar. A gente tem benefícios aí, né? Eu lembro que benefícios, quando eu entrei em remuneração, acho que o Carlos também vai ter um pouco esse pensamento, talvez. A pessoa de remuneração nunca queria ficar com benefício. Não, pelo isso não. Né? Tanto que tem área que é remuneração e benefícios, né? Assim, a pessoa já separa. Né? A gente não queria. Por quê? Porque era uma área muito operacional. Mas os benefícios mudaram tanto nos últimos anos. A gestão de benefícios, né, dá muito trabalho, né? Isso. E no final das contas, assim,
a discussão estratégica em cima de benefícios, ela é ocasional, né? Então, acho que tem muito dessa coisa. Mas continua, desculpa. Não, mas interrompi. é isso, assim. Então, assim, benefícios tem sido uma estratégia, somente com a legislação rígida, com os altos custos de remunerar, principalmente no setor com pouca margem e tudo mais. Então, assim, benefícios também, a gente tem benefícios muito em contas hoje no mercado, ou excelentes fornecedores, né, que podem trazer um pouco mais de segurança. Gente, a gente não tem noção do poder de um plano de saúde. Tem muitos empregados que não saem por conta do plano de saúde. A gente fica pensando em remuneração variável diferente, não sei o quê. E o cara tá preso ali porque o plano de saúde é muito bom. Você falou um negócio muito legal do salário emocional, de não estar necessariamente tão conectado com remuneração. Quando a gente fala de EVP também, né? Não é a remuneração que impacta o EVP também, mas assim, é uma coisa, a remuneração faz parte do pacote de EVP, né? Não é um elemento que sozinho, né? Ele precisa funcionar em conjunto. E quando a gente fala também de remuneração estratégica, né? Porque você botou estratégico na frase, todo mundo já fica, Já né? ficou gourmet. Também não começa com remuneração, né? Porque você vai falar de remuneração estratégica, você precisa entender primeiro do negócio, qual que é o objetivo de negócio, para onde que a gente vai, aí a gente vai desenhar. Então é lucro, é crescimento rápido, é não sei o quê, então você vai ter que pesar na competitividade, você vai ter que pôr mais incentivo para as pessoas fazerem coisas acima da média, vai ter que ter talvez pesar menos no salário fixo, sei lá. Remuneração estratégica, que é esse final, também não começa com remuneração, né? É o que vem atrás, antes, né? Não, eu ia só comentar também que assim, às vezes a gente utiliza alguns nomes também, né, até para dar uma gourmetizada ali no nome, mas até falando aí do emocional também, né, eu também tenho uma certa restrição até com a palavra emocional, né, porque o emocional, ele é um negócio assim, tanto quanto complexo, né, da hora que a gente acordou hoje até agora, quantas emoções você já passou, né? Então, às vezes pode dar uma sensação de alguma coisa mais efêmera, assim, menos consistente do que é o propósito dessa remuneração não monetária, né? Então, parece que é aquela coisa assim, vai agarrar a pessoa pela emoção, tal, não sei o que. Emoção é uma coisa, né? A gente fica alegre, fica triste, fica nervoso, fica ansioso, fica blá, né? Fica satisfeito, fica insatisfeito, né? Então, eu acho que tem algumas coisas assim, e aí às vezes a gente vê muita gente querendo ir para esse lado e querendo fazer remuneração muito na coisa do oba-oba, né? De assim, querer utilizar algumas estratégias que estão mais para o oba-oba, que podem ter um efeito ali rápido, imediato, mas ele não é consistente, não é duradouro. Diferente, por exemplo, né, como você fala assim, plano médico, né, para quem, dependendo do perfil da pessoa, precisa ali ter alguma coisa, né, e aquilo faz muita diferença na vida dela, super valorizado, né? Então, entre o valor, o que a gente acha que realmente vale e aquilo que é percebido, pode ter uma distância, né? Aí você me ajuda no nome dele, é Bruno, que a gente entrevistou, que no LinkedIn, ele gosta de tirar uma... Bruno Lacerda. Tem uma chargezinha, né, um memezinho dele que a pessoa tá no fila do mercado, aí o cara fala, 450, posso pagar com salário emocional? E aí fica o cara de volta. Gente, tem aquele artigo da Forbes, da Fernanda, que fala, né, nos iludimos, remuneração ainda fala mais alto que o propósito, algo do tipo, quem não leu vale a pena a leitura, porque é maravilhoso. Eu falo assim, se tivesse um artigo que eu gostaria de ter escrito, é aquele, porque eu concordo em gênero, número e grau. E é isso, o salário emocional, ele é importante para nos sentir bem. Né, para a gente ter, principalmente, psicológico em dia para conseguir produzir. A segurança, né? Então, a gente precisa, né? A gente vê o pessoal entrando em burnout aí, não vou entrar no mérito dos motivos, enfim, mas a gente precisa dessa parte psicológica e o salário emocional, uma boa gestão, gente. Ninguém quer sair para trabalhar, ninguém sai para trabalhar para se sentir mal, desrespeitado e tudo mais. Então, assim, eu acho super importante. Mas, no final das contas, remuneração, seja benefício, seja cargo salário, seja remuneração variável, faz diferença, porque a gente deixa as empresas por conta de remuneração. Se você receber tá uma na proposta base, mais né? alta, você vai. É a base, né? Quando você fala do monetário ali, benefícios, é a tua base ali, né? Então, sabe que o que vem a mais... Controvérsia sobre o que você disse agora. Eu vou dizer um outro dado aqui. As pessoas também deixam as empresas por conta da liderança, mas
pra sair bonita, é mais fácil você botar a conta no salário do que no líder. Porque você fala assim, E ele pô, é eu não gosto do meu palpável, né? líder, não sei o que. Não, Vou ter que dar muita explicação. É mais fácil você falar assim, cara, pô, não tô ganhando o que eu quero. Não, mas aí é aquele velho ponto, assim. Se a remuneração for bem feita, principalmente a monetária... Não, se a remuneração... Vamos falar mais da parte monetária até. Se ela for bem feita, não vai lá fazer tanta diferença, né? Mas se ela for mal feita, Chama. aí você tem problema. Você nunca Serve de reclama de... entendeu? Você chega todo dia num local como esse aqui, ó, e tá lindo, não tá? Tudo limpinho, né? Um dia a gente chega, tá cheio de papel, você fala, caraca, bicho, tudo sujo aqui. Todo dia alguém limpa aqui, mas você nunca notou porque, cara, é o mínimo que eu espero, certo? O dia que tem papel, você fala, opa, tem um problema aqui. É o caso da remuneração. É isso. Fatores higiênicos do Herzberg. O que ele quer dizer? Cara, resolva essa parada, porque eu alugo minha mão de obra por um dinheiro e sobre isso não há discussão. Fatores motivacionais. Aí Lá tem em cima. desenvolvimento, a condição de eu entrar num programa de longo prazo, Sim. de fazer parte da companhia. Tanto que Promoção a próxima questão, que também, além da liderança, é também posições melhores. Então, a pessoa sai por causa de um cargo, por causa de... Não é nem para ir para um próximo cargo, mas pela possibilidade de crescer, se desenvolver. Então, eu tô vendo que aqui eu não tenho muita possibilidade, eu vou talvez para uma outra empresa, uma posição até inferior ou igual, mas porque eu vejo que lá eu tenho mais perspectiva. Então, também é um motivo muito grande de carreira, que também esbarra em remuneração, né? Perfeito. A gente sempre coloca a remuneração na mesa, gente. Sempre. Ainda mais se a gente vive no Brasil, que 85%, acho que foram os últimos dados, 85% do brasileiro é endividado. Então, assim, o brasileiro coloca, sim, remuneração na mesa. A gente não pode ignorar esses dados, né? E os benefícios, eles são um excelente atrativo. Inclusive, a gente não tinha essa visão, talvez, há anos atrás, mas hoje a gente consegue trabalhar com benefícios até no curto, médio e longo prazo, né? Então, benefícios hoje é sim um conhecimento necessário para o profissional de remuneração, principalmente para atender essas demandas um pouco fora da caixa do mercado. Até porque entra no ciclo do que a gente chama de remuneração total, né? Então você tem tudo isso, porque quando passa por experiência do colaborador, né? É fixo, variável, benefícios, liderança, cultura, né? Enfim, é tudo isso que tem que ser olhado. O profissional de remuneração, ele tem que ter essa visão, né? Ele não pode olhar, por exemplo, eu vejo isso é um erro muito grande que eu vejo também nos profissionais. Eles se apegam tanto a cargos e salários. Assim, eles, por exemplo, uma coisa que eu vejo demais, assim, quando eu converso com alguém que quer aprender remuneração, como que eles amam uma tabela salarial. Parece que vai resolver tudo, Parece né? que vai resolver tudo. Mas essa visão de remuneração total, eu vejo que é aí que está a diferença de um bom profissional de remuneração. E até o perfil do profissional de remuneração, para ele ter esse olhar, é diferente, né? As competências que ele precisa ter, né? O olhar do todo, enfim. Então é um perfil diferente, né? Também. Vocês não têm a sensação de que um cara de remuneração é um cara meio super poderoso? O cara de remuneração que tá dentro não vê isso, né? Eu cheguei nessa área, na área de RH, e eu nunca olhei para uma área e falei assim, pô, bicho, é com a gente aqui. Bora! Vocês não têm a noção que é o contrário disso? Mas eu tô dizendo, a sensação que eu tive ao entrar nessa área e a descobrir esses mecanismos é que a gente tem um superpoder, mas que por você estar imerso dentro de uma indústria, principalmente, você não tem noção do quanto é. Eu vou contar um caso para você, para ilustrar. Tem uma lavanderia que eu levo minhas roupas para lavar lá. Algumas, camisas e tal, né? Isso é meio trabalhoso, eu não sei como que você faz lá no seu caso, Carlos. Já quieto, essa parte pula também. Essa coisa pô, A gente já precisa de um podcast só pra isso. Camisa mas é um problema. Então, camisa vai pra lavanderia e o restante das coisas eu me viro em casa. Eu me viro em casa, a Lúcia falando assim, pô, Emerson, acabei de receber toma um vergonha na WhatsApp sua da Lúcia. cara. tá tocando o telefone aqui, gente. Toma vergonha na sua cara. Eu me viro. Corrija isso aí, por favor. Bom, aí o que aconteceu? Um dia eu fui nessa lavanderia, cheguei assim, tipo... Tava quase 6 horas, eu mandei um áudio pro cara, falei, pô, segura aí, velho, eu tô indo pra São Paulo, tem uma camisa que tá aí que eu quero. Então, pô, ele falou, não, vem tranquilo que eu te recebo aqui. Aí eu cheguei lá, próximo das 6, assim, faltava 10 para 6. Aí ele pegou, tá na mão, cara, lavamos todas, putz, sensacional, vocês são fera, papapá. Emerson, o que você faz? Aí eu... Cara, o
que eu faço? Eu falei assim, eu tenho uma grande oportunidade aqui agora. Qualquer um pensaria, velho, eu já cheguei ali, depois do que acontecer ali, não me interessa mais. O que você faz? Falei, cara, eu trabalho com salários, remuneração. Ué, mas tem coisa pra isso, Mas assim? eu também trabalho. Não. Todo quinto dia hoje também Tem que pagar, né? Tem que pagar. Pois é, mas foi engraçado porque ele não falou isso. Ele falou assim, mas tem coisa pra isso? Não, pô, o sindicato não é o sindicato que dá isso aí? Aí eu, caraca, então Tá vendo? A grande massa de negócios tem o quê? O sindicato trabalha com os pisos e é com eles que eu trabalho. Eu falei, cara, existe um mundo além disso. Vamos parar pra pensar aqui o seguinte. Aí eu falei assim, você tem uma folha? Pega uma folha ali. Aí ele pegou uma folha. Falei, como que tá aí? Teu pessoal tá aí? Não, não tá não, só tô eu. Falei, legal, então vamos lá. Cara, é o seguinte, o teu sindicato te deu um piso, né? Quantas pessoas você tem aqui? 4. Fala de um por um. Você curte a galera que trabalha aqui? Cara, tem uma moça que tá aqui comigo há 2 anos, pô, ela é fera. Contratei uma outra agora aqui, só que, cara, ela tá treinando, só que a menina fica muito celular, não sei se vai rolar. Eu falei, quanto essa moça que tá aqui há mais tempo ganha? Tanto. Quanto que a moça do celular ganha? Tanto. Piso do sindicato. Eu falei, como você se sentiria no lugar de uma pessoa treinando alguém que chegou e que ganha a mesma coisa? Mas eu posso pagar diferente? Teu escritório de contabilidade vai dizer pra você, não faça isso! Mas eu vou dizer, pode fazer isso. Emerson do céu, mas se eu fizer isso eu vou tomar processo. Você não vai tomar processo. Aí eu falei assim, dá a folha que ele tinha pego, vamos pensar aqui, isso aqui é uma faixa salarial. O piso tá aqui, ó. Só que você pode trabalhar uma evolução de salário dentro de algo que é sustentável para você. E mais, o que interessa para você? É uma camisa bem passada, é um NPS, é tal coisa. Aí ele começou a me colocar índices de coisas que os clientes avaliam e curtem mais. Eu falei, você já imaginou, por exemplo, que a produção dele é uma coisa que pega? Se você conseguisse ampliar a produção mantendo o nível de qualidade, você pagaria por isso? Porque você também consegue aumentar a tua receita, você consegue trazer mais clientes. Aí você cria um programa de variável que você vai dar a condição de pessoa levar, por exemplo, para cada final de semana, 120 pau para casa. Cara, é verdade, porque se eu faço isso, deu lá 400 e tantos reais, eu falei, 400 e tantos reais, você vai fazer isso 4 vezes, quanto isso te custa? Cara, não te custa nada. E quanto é levar 120 reais no final de semana fora o teu salário? Significa que pode ser um açougue extra. Pizza. Pode ser a pizza, cara. Pra família. Pra família. E aí, como é que eu faço isso? Cara, que doido. Isso era 10 para 6. Era cara, que doido. Era 6,20. Então você trabalha com isso. Cara, você curte o que você faz? Aí eu falei, o que você acha? Ele falou, pô, cara, acho que você curte pra caramba, porque você tá aqui me dando uma aula. Agora, veja só. O que eu falei pra ele, qualquer um do teu grupo sabe dessa manobra. Mas o Brasil não sabe. Desde então, como que eu democratizo? Você quer saber? Você falou assim, a carreira ajuda na democratização de remuneração. Nós estamos longe de conseguir democratizar a remuneração quando eu olho, porque cada conversa dessa, eu falo, cara, a gente tá longe. Porque esse cara da lavanderia, putz, cara, ele só chegou ali porque a gente trocou uma ideia, mas o Senac não oferece um curso para ele de remuneração, pô. E vamos parar, o Senac ajuda os microempreendedores, MEI, ME, Sebrae. Senac, o Sebrae. Cadê essa pauta lá dentro? E, pô, seria uma pauta legal. Mas o empreendedor, não quero gastar nada. Você tem um programa de você, tá louco, dividir meu lucro. Cara, os próprios cursos de administração e tal, muitas vezes não trazem. Você aprende um monte de coisa ali. O próprio curso de RH, gente. Não tem. Depois vocês pegam a pauta. No máximo vai ter um cargo, salários, mas assim, simplificado ainda. Na mesma loja que eu tenho, a gente implantou... Você sente na pele essa parada. A gente implantou um sisteminha de variável, assim, que foi o caminho que a gente encontrou para fazer com que essas pessoas se comprometessem e já teve muito caso de gente assim que nesse meio do caminho saiu e aí falou assim, mas eu não recebi lá no acordo lá, não sei o que, não entrou o meu, sabe, coisa assim, ou então tipo assim, esse mês não caiu o meu variável. Você bateu a meta? Aí foi assim, não, vamos lá. Aí eu fiz uma lozinha assim, botei quais são as metas. São coisas muito simples assim, né? Então é o NPS, então beleza, é não ter erro na montagem e tal, não ter, aí tá tipo itens de higiene, foram coisas simples assim para ficar muito palpável assim, e também porque a gente queria que elas sentissem o gostinho do dinheiro.
Porque também não adiantava eu botar um negócio assim, não, tem que ter uma coisa... Não, eu queria que elas sentissem Tem que dar o que estímulo era também. E aí começou um negócio assim, mas não caiu esse mês. Não, vamos lá, o que aconteceu? Ó, a gente teve 3 reclamações aqui. Você lembra que... Aí, na lozinha, você lembra ali, ó, que um dos indicadores tá tudo certinho, Ah, não, entendi e tal. E aí você vai ensinando, mas educativo. E essa de coisa- novo... Desculpa. Não, vai lá. Não. Não, e essa coisa do treinamento é uma coisa que a gente esquece muito de fazer. Né? A gente esquece demais de fazer essa parte do treinamento. A gente simplesmente não faz. Vou te dar um exemplo. Outro dia estava tendo um negócio de churrasco lá no estacionamento de um grande supermercado aqui em Indaiatuba. Aí eu estava com meu marido, a gente comprou lá numa das barraquinhas e aí eu falei, aí meu marido falou alguma coisa assim, que as vendas estão boas, hoje brincou com a pessoa que estava servindo ali. E aí ela virou e falou assim, é bom porque minha chefe para de me encher o saco de que eu tenho que cumprir minha meta de vendas. Aí, na mesma hora, né, fala em remuneração, meu marido olha pra mim, a gente saiu ali do local e ele perguntou, o que você acha disso? Aí eu falei, olha, ela não foi treinada, ela não entende a importância dessa meta de venda dela. E outra coisa, provavelmente, ou o valor não está alinhado, ou as metas não estão alinhadas, tem algum desalinhamento ali que ela não percebe que é importante para ela fazer aquilo, tanto para o negócio quanto para o próprio bolso. Olha, e é muito legal, só para pegar um gancho numa coisa que você falou, e tem muito a ver com isso também, né? Que a gente, de novo, né, aquela questão lá se a remuneração não estimula, né? Ou seja, se você faz tudo certinho, ela não estimula, se não fizer certo, ela desestimula, né? Porque é justamente isso, né? Assim, se não está bem feito, não está bem comunicado, não está entendido, né? É a história os dois ganham da mesma forma. O que vai acontecer? Você acha que quem tá desempenhando menos vai correr atrás para ter o mesmo desempenho, se os dois ganham a mesma remuneração, vai correr atrás para entregar igual o outro que já está lá há um tempo, já sabe fazer, tem um baita desempenho? Ou vai acontecer o contrário? O outro vai se desestimular e falar assim, a gente ganha igual, aquele lá faz menos, acabou de chegar, eu vou fazer menos. Por que eu vou ficar correndo aqui, me estressando, não sei o quê? Então, assim, é um olhar que às vezes a gente não tem, mas que você fazendo a remuneração da forma errada, você não fica neutro, você desestimula. Né? Então é o básico de novo, quer dizer, é o básico isso de aqui novo. eu tenho que resolver, porque se eu não resolver vai dar problema. Mas e se eu resolver? Não queira se achar, tipo, eu comprei um celular, paguei muito caro nele. E aí um dia a marca chega pra mim e fala assim, o que eu vendi? Qualidade. Não, você não vendeu qualidade. Qualidade é o mínimo que eu espero de você. Que esse aparelho não quebre na minha mão é o mínimo que eu espero de você. E agora o que mais tem? Status, tem ferramentas, tem não sei o quê. Por que o cara compra o Apple? Porque é um celular de qualidade. Você já ouviu alguém falar isso? Nunca. Qualidade, meu amigo, não passa nem... Comprou uma briga agora. Pronto, né? já vai ter qualidade, treta na rede. bicho, mas nem pensei nisso. Por quê? Porque isso é o mínimo que eu espero de você. Eu comprei a maçã. Eu comprei a condição dos caras olharem pra mim e falarem assim, cara, você é o cara que quebra o status quo, tá ligado? É o propósito do negócio. É isso. Pensando no próprio feijão com arroz, né? Às vezes a gente olha na situação, pensa nesse contexto lá que eu tive de explicar pras meninas, tal, não sei o quê. E aí, vamos supor que eu queira fazer agora um plano de comunicação para elas. Eu quero agora contar para elas quão maravilhoso é trabalhar na minha loja, ganhar esse variável e quanto que elas têm que se engajar com isso e tal. A minha remuneração já passa uma mensagem desde o momento que elas foram contratadas, desde o momento que eu falei pela primeira vez, assim, ó, que o salário é tanto. E a gente tem o variável funciona assim. Desde o momento que eu tendo ou não uma política estruturada, eu tendo ou não um plano de comunicação, não sei o quê, a partir do momento que eu pago um salário, eu já comunico alguma coisa. A partir do momento que a pessoa trabalha comigo e ela sabe qual que é o clima, como é que as coisas funcionam, quais são as regras, ela já passa uma mensagem. Então a gente pensa às vezes num plano, não, eu tenho um plano de comunicação, ou às vezes não tenho nada organizado, eu quero fazer um plano de comunicação. Qual que é a mensagem que a sua remuneração passa? Que ela já passa desde o começo. O cara da lavanderia, o plano de comunicação dele já rolava desde antes dele saber de qualquer coisa que se explicou, né? Mesmo que você não faça, ele está acontecendo. Exatamente. Eu acredito muito, gente, que para implantar um bom projeto de remuneração, você tem que trabalhar junto com gestão de mudança. Né? Eu vejo que o profissional
outra característica de um diferencial de um bom profissional de remuneração. E aí, gestão de mudança passa aí por impacto, stakeholder, né, treinamento, comunicação. E aí, um erro de comunicação que eu acho que talvez você tenha acertado tão bem foi porque você fez isso dentro da sua empresa. Um erro muito grande que eu vejo do profissional, né, dos programas de remuneração errando, assim, por exemplo, implantação de avaliação de desempenho, de remuneração variável, às vezes com a mensagem, às vezes meio truncada e que aí impacta na mudança, impacta na implantação. Agora, talvez eu seja bombardeada, tá? Mas eu vou falar, porque realmente experiência própria mesmo. Quando o RH envolve a área de comunicação da empresa para poder fazer esse tipo de comunicação. Por quê? Quantos e-mails você recebe da sua empresa hoje, no seu e-mail, e quantos você lê? Quem trabalha em grandes organizações aí recebe no mínimo uns 5 por dia e eu duvido que alguém leia aqueles e-mails. No começo, quando você entra, você até lê, aí depois você começa a colocar numa pasta, aí você fala, um dia eu vou tirar e vou ler todos esses e-mails, não sei o que, depois... Aí a estratégia muda, você começa a deixar não lido, porque daí fica aparecendo a quantidade que tem, e aí você pensa, não, aí começa a passar de 100, aí você fala, não vou deixar marcar mais, não. Desmarca tudo. Se você colocar lá que é regra, procedimento, aí que ninguém vai ler mesmo, né? Então aí esquece. Então, assim, comunicação, gente, tem que ser feita, tem que ser alinhado com a área de comunicação da empresa, tem que ser alinhado, porque na verdade... Até os meios, né? Até os meios que vão ser usados, né? A linguagem e tudo mais. Mas a área de RH, ela tem que se envolver nesse tipo de comunicação, né? Para poder fazer coisas mais personalizadas, atender ali o público final de alguma forma que ele entenda, treinar e retreinar, porque muitas vezes eu falo, você treinou? Eu treinei. Quantas vezes? Uma vez. Botei todo mundo na sala, fiz até um coffee bacana. Check. E no onboarding, né? Como é que ficou essa galera que entrou depois? Vai esperar a próxima rodada de treinamento. Quer dizer, daqui a 6 meses, Gente, e quem lembra o que foi falado no onboarding? Eu nunca lembro do que foi falado, porque é muita coisa. Joga aquele tanto de benefícios em você, joga aquele tanto de coisa, e você não lembra. Você precisa fazer treinamentos recorrentes. E uma boa comunicação, assim, o RH, ele peca um pouco nisso, sabe? De também se dedicar. Não é só jogar, a gente precisa comunicar. Não, se envolva no processo de comunicação, comunique, porque isso faz diferença no projeto de implantação também. Comunicação é fantástico, assim, conseguir aproveitar isso, porque não tem nada que a gente faça que não está nesse tema. A gente traz muita coisa aqui no podcast, e às vezes parece assim, esse tema não é de remuneração, a gente trouxe um cara de design aqui, e foi bem esse lance, tipo, mas pô, o cara é de design, nada a ver, traz coisa de... Cara, para pensar o seguinte, o que você desenha não significa nada se você não souber dizer isso aí, cara. Sabe, se você não sabe dizer o que é que você está fazendo, onde é que você quer chegar, pode ser o melhor plano no papel. Na real, os caras compram de outro jeito. Então, estratégias de storytelling, de design, ajuda muito nisso. Parece um cenário super distante. Não é. Qual que era o tema ano passado? A arte... E a ciência da remuneração. Pois é. E é um combinado das coisas, porque uma coisa não caminha sem a outra. Você tem que ter estrutura e, ao mesmo tempo, você tem que saber dizer muito bem. E esse lance do design, né? A gente tem até o próprio design organizacional, né? De você olhar a estrutura. E às vezes você tem aquela coisa assim, de falar assim, não, poxa, mas não, aquela área é extremamente importante para a empresa, tal. Mas aí quando você vai ver, ela está alocada ali embaixo de outra, lá numa caixinha lá, né? E assim, realmente então como é que isso está sendo comunicado? Como é que isso foi desenhado, né, para representar essa importância toda, né? Uhum. Você acha que tem solução, tem futuro ainda? Ou depois de tudo isso aqui você fala... Ou é muito problema na mesa, né? Assim, né? Gente, eu falo o seguinte, que... Você é otimista de carteirinha. Não, eu sou otimista e eu adoro que as pessoas achem, né? Que as pessoas de fora às vezes olham e falam assim, porque remuneração é muito complexo, remuneração é muito isso, não sei o quê. Não, mas é mesmo, hein? Não vai falar que não é não, hein? É complexo, gente, é complexo. Porque no final das contas acaba sendo uma barreira de entrada para as pessoas e a gente se torna cada vez mais valorizados, né? Afinal de contas... Quer valorizar o passo, escassez. Valorizar aqui, a escassez. Se a pessoa de remuneração não valorizar o próprio passo... Exatamente, é escassez. Então quando alguém fala assim comigo,
ai, que é muito complexo, tem muita matemática, muita estatística, muito Sim. muito CIAs, não sei o que, tudo mais. Cara, eu falo assim, eu acho ótimo. Não é. Não é. Existem metodologias, aí o passo 2, né, que eu falei da carreira, que eu acho que é ter o conhecimento certo, ter a metodologia correta, né, isso que vai ajudar a trazer formas de solucionar esses problemas, mas eu adoro quando falam isso, tem solução? Claro que tem, mas eu adoro que acham que não tem, porque a gente acaba ficando mais escasso no mercado, e nosso conhecimento passa a ser cada vez mais ímpar, né? Mas, sim, o método certo eu acho que faz a diferença. Eu acho que a solução sempre está no método. Se a gente pensasse numa pauta de futuro hoje, sem ser tendências, mas eu penso assim, o que você colocaria como para já e o que você colocaria como para os próximos 5? Já que você falou das 2 perguntas que não falam, então eu estou fazendo a primeira para você. Se prepara para a segunda. Ah. Vai lá. Medo. Não, na verdade, assim, o que eu vejo, tá? Apesar de que eu achar que cargos e salários não está vencido esse assunto, porque eu ainda vejo que a grande maioria ainda não domina na sua totalidade, fica muito preso naquela questão da movimentação de pessoal ali, e acaba que não desenvolve, ou então fica dependendo muito de consultoria, o que é ótimo, né? Mas não deveria ser assim, porque até mesmo para você contratar uma consultoria, você tem que saber o que você quer, o que você espera. Muitas vezes eu vejo profissionais falando assim, contratei consultoria tal, foi horrível, porque não sei o quê. Cara, não foi horrível, você não sabia. Sabe? A consultoria Ou às vezes não entrega- soube até escolher também, né? A consultoria entrega o que o cliente solicita, né? O tanto que ele cobra. E só o cliente sabe o que vai funcionar no dia a dia dele. Então, assim, apesar de cargos e salários ainda ser uma necessidade muito grande, eu vejo que a tendência, talvez tendência não seria a palavra correta, mas assim, a movimentação que a remuneração deveria fazer é cada vez mais para a remuneração variável. Até pela questão da nova lei de igualdade salarial, a gente fala muito de critérios remuneratórios para cargos e salários, mas por que não para remuneração variável? Né? Quando a gente faz uma boa performance e dá um aumento na folha, a gente não consegue diminuir depois se nos próximos anos a pessoa não performa da mesma forma. Remuneração variável, dependendo da modalidade que você escolher, da verba, você consegue inclusive pagar mais com menos custo para a empresa. Então eu vejo que a flexibilidade maior que hoje o profissional de remuneração tem para trabalhar, a ferramenta, né, que pensando em fixo, variável, benefícios, mas eu acho que remuneração variável é a ferramenta que o profissional de remuneração tem mais flexibilidade para trabalhar, é onde ele consegue tirar mais resultado do empregado, é onde ele pode gerar algum tipo de economia para a empresa. Então, é o que eu vejo aí que é um diferencial do profissional que olhar para os próximos 5 anos aí das empresas. Em remuneração, onde é teu ponto forte e onde é teu ponto fraco? Excelente pergunta. Ó, entrevista de emprego essa, né? Valendo. Excelente pergunta. Olha, remuneração fixa e curto prazo são meus pontos fortes. São que eu sempre fiz projetos onde eu nado tranquilamente. Incentivo de longo prazo, eu fiz poucos, né? Outro dia eu fui fazer as contas lá, que o pessoal perguntou e tudo mais, eu fiz mais de 250 projetos só de cargos e salários. Na hora que eu vou para remuneração incentivo de longo prazo, eu fiz 5 projetos. Então, assim, muito inferior. Então, seria um ponto ali menos forte do que em relação a cargos, salários e remuneração variável de curto prazo. Mas você quer ir pra lá de fato? Porque às vezes é um ponto que Quero. você fala assim, não é um ponto que eu não tenho tanto problema, mas eu não quero, porque eu quero focar nesse outro mercado. Ou você tem interesse de melhorar esse ponto? Quero, é uma área que eu estudo bastante. Um dos motivos também de ir para Cincinnati é porque a gente sabe que os Estados Unidos está na liderança de incentivo de longo prazo, né? Estão excelentes práticas em relação a isso. É uma tendência forte no Brasil. A gente vê cada vez mais, puxados principalmente pela Klabin e pela Anglo América, que implantaram o programa de ações para 100% dos empregados, né? Ações já era uma coisa super difícil de falar, agora para 100% dos empregados, né? E aí em setores que têm um público operacional muito grande, então isso já chamou atenção. E se você também pegar as vagas de emprego de remuneração, a linha de longo prazo, ela vem aparecendo com mais recorrência. Eu acompanho muito as vagas de emprego, tanto para compartilhar com a comunidade, tanto para poder saber o que as empresas estão pedindo. E incentivo de longo prazo, nos últimos 2 anos, eu nunca vi aparecer tanto nas entrevistas. Se as empresas vão usar, não sei. Mas a gente vê que é um movimento do mercado brasileiro em começar a pensar também nessa forma de remuneração. Partnership, tem muita coisa. Acho que é uma Muita forma coisa. também de medir
o quanto que esses profissionais têm capacidade de conexão, né, entre os assuntos, assim, né? Então, não necessariamente porque a empresa vai desenvolver ou tenha um plano de LP já bem estruturado, né? Mas a capacidade desse profissional navegar ali, conseguir também no total, na visão total da remuneração, conseguir... De todos os elementos de remuneração conseguir levar possíveis, em consideração, né? Não ser uma raiz tão específica num só tema, né? Acho que deve Ou até ser mesmo algo como é que você assim. compensa isso se você não tem, né? Como é que você olha no todo, como é que você compensa isso? Por exemplo, se o mercado dá e você não dá, como é que você faz esse mix, né? E eu acho muito interessante, assim, cada vez mais que eu estudo, assim, uma coisa que eu falo muito lá dentro da comunidade, né, que remunerar no varejo é diferente de remunerar em mineração, que é diferente de remunerar em óleo e gás, que é diferente disso tudo, né? E quando um dos meus últimos projetos na Deloitte foi implantar uma remuneração de longo prazo numa empresa de capital aberto. E quando eu fui muito a fundo, estudei bastante sobre o tema e tudo mais, e aí quando eu implantei, a gente também fala muito de hiring bônus, né? Que é justamente para combater o incentivo, para tirar o incentivo de longo prazo e atrair a pessoa. E aí eu também fui muito a fundo do hiring bônus para poder entender. E aí eu descobri que há segmentos de mercado que o departamento de remuneração ele já prevê que para trazer determinados níveis hierárquicos, você já tem que colocar no seu custo aquele hiring bônus. Ou seja, incentivos de longo prazo em alguns setores da economia fazem parte do pacote remuneratório, mas eles têm que tomar muito cuidado porque o hiring bônus também é presente dentro daquele segmento. Então, assim, eu vejo que o incentivo de longo prazo ele é um mundo. Né? A gente pensa, às vezes, que é a parte menorzinha ali, porque a gente fala pouco, talvez, no nosso dia a dia. Um público mais restrito. É um público mais restrito, mas... Não. Como que isso se combina numa sociedade em que as pessoas não querem longo prazo para um monte de matérias? Imediatista, né? Muito Tem um foco no hoje, né? O foco é no hoje. Já reparou? Isso, e cada vez mais, né? E sobre qualquer matéria, certo? Você pensa de um casamento a estadia dentro de uma empresa. Não quer esperar, né? Os caras de tecnologia, a média que nós temos é 2 anos, quase mais ou menos isso. Então é o tempo que o cara fica numa empresa. Aí a gente viu ano passado o Shopify, por exemplo, você tem a cada 3 meses o cara escolhe como ele quer ganhar. É remuneração flexível, mas do ponto de vista total, salário no meio também. Então você fala assim, ó, os próximos 3 meses eu quero puxar mais para salário e menos pro LP. Nos próximos 3 eu não vou diminuir agora, vou jogar porque as condições mudaram. Cara, você monta o teu mix, né? Você monta um mix. A cada 3 meses, então você faz um contrato novo, ele estava explicando. A cada 3 meses você faz um contrato novo de trabalho com aquela empresa. Óbvio que a gente não tem condições de fazer isso aqui, porque a CLT não daria condições da gente fazer essa flexibilidade pensando nos salários, né? Mas... nesse caso deles, eu vi uma solução. Por quê? O ILP está atrelado a alguns targets de resultados que se conectam, acho que são 3 anos para determinados atingimentos, mas no meio do caminho você pode ir mudando a composição e eles vão recalculando isso, né? Mas o que é que você pensa nesse ponto? A gente tenta o ILP porque as pessoas não querem mais saber de compromissos a longo prazo ou, de fato, não? Não tem nada a ver com o que eu falei. O que é o ILP? Né, eu acho que é bom de dar um passo atrás. Ele é aquelas pessoas que a empresa quer com ela daqui 3 anos, que é geralmente o prazo aí de um LP. Né? Então, assim, tem que ter um plano ali por trás, uma estratégia por trás, por que você está aplicando aquele incentivo de longo prazo. Eu escutei uma vez, né, a Kátia da Klabin falando sobre como que desenvolveram. Eles vincularam muito isso à cultura organizacional, pela questão agora, gente, me desculpa, eu vou errar com certeza, mas é o pinho, eu acho que ele demora 7, aí tem outra árvore que demora 14. Ou seja, faz parte da cultura deles, é um pouco essa visão do longo prazo por conta do tempo. O ciclo, né? O ciclo mesmo do negócio deles. Né? E aí eles trouxeram muito essa linguagem. Eles trabalharam também com educação financeira, enfim, foram fazendo. O imediatismo ele vai existir porque é uma questão da nossa sociedade, mas tudo depende de como você trabalha essa comunicação e realmente tem as pessoas que você quer no seu longo prazo. Né? Se você for tratar de executivo, se você for tratar de talentos. A TOTUS também, se eu não me engano, tem um programa super legal de quem desempenha muito bem ali, entra no incentivo de longo prazo. Não é compulsório, ou seja, não é todo ano, só naqueles longo prazo. Então, eu acho que é isso. Assim, quem são as pessoas que você quer no seu longo prazo? Que é a pessoa que você quer daqui 3 anos. E aí você vai trabalhar com ela. É lógico também que o valor que você for definir ali no programa, ele vai ser determinante para você conseguir essa retenção ou não, né? Tem que valer a pena a pessoa realmente se comprometer e fechar os olhos para o mercado.
né? Então, eu acho que tem um monte de fatores aí que vão determinar. E aí, nesse caso que você falou de pagar uma parte em stock options, uma parte em dinheiro, né? Que é esse modelo... eu sempre esqueço o nome da empresa. Do que eu falei agora, do Shopify? Shopify. Uhum. Da Shopify, ele é sensacional. Sensacional. Eu achei fantástico. Só que eu acho que a gente tem um ponto nele... Esquece a legislação. Finge que a legislação brasileira permitiria isso. Eu acho que a gente ainda tem um outro problema que é do brasileiro, que é a questão da educação financeira, que é muito forte. E a gente trata muito isso na comunidade. E a própria condição social também, né? Que você tem é diferente, né? Também. Perfeito. A gente não tem um mercado financeiro tão desenvolvido quanto o mercado financeiro americano, né? Falar de ações, falar de stock options ou de opções, enfim, todas essas nomenclaturas ainda é difícil para o brasileiro, mesmo em níveis mais altos. Tá? Não é uma coisa de exatamente. segmentado. Então, eu vejo que educação financeira. E outra coisa, as pessoas não se preparam financeiramente para isso. Se você vai falar que você vai ter uma opção daqui 3 anos, que você vai ganhar 5 vezes mais, as pessoas não estão preparadas financeiramente para aguentar esses 5 anos. 5 anos também eu acho que eu exagerei, que é bastante tempo. Mas, sei lá, 2 anos. As pessoas não estão preparadas financeiramente para poder segurar, para poder receber os 5 vezes mais lá na frente. Então, assim, trabalhar a longo prazo, dentro de empresa, principalmente se a gente vai fazer para um público maior e tudo mais, até para um público menor, um público mais alto, diretoria, tem que ter junto ali, atrelado, uma educação financeira. Ele precisa entender o que é uma ação, o que é uma opção, e ele tem que acreditar naquela ferramenta. Por quê? Porque a ação ficou muito estereotipado, como que às vezes é sorte, que às vezes cai, sobe, né? Na pandemia despencou, todo mundo ficou desesperado. Então, assim, está muito isso na mente do brasileiro. Então, por mais que você treine, ele tem que acreditar que a ação realmente é uma boa remuneração para ele, né? Né? A gente sabe que é. Então, a gente tem que trabalhar esse funil. Principalmente em empresas de capital fechado. Quando a gente fala de longo prazo, que a gente fala de dividir ações dentro de empresas de capital fechado. A gente sabe que a liquidez é muito menor, né? Às vezes, eles colocam uma cláusula que você precisa vender para os próprios sócios, que aí limita ainda mais. Então, essa parte toda, assim, eu vejo que essa parte da educação financeira, do entendimento do longo prazo, ele precisa ser um pouco mais democratizado, um pouco mais difundido ainda, para o longo prazo reinar, ter todo o poder que ele realmente, eu acredito que ele tem na remuneração. Mas até o pessoal do Shopify, né? Os canadenses lá, que ele tá no Canadá, ele também disse que tem dificuldade com isso, para o pessoal entender ILP. Ele falou assim, mas, cara, é um processo de educação mesmo, não tem como fugir disso. Tá ansiosa, então, pela viagem? Eu não vejo a hora. Tô super animada. Contando os dias. Tô contando os dias. Aí eu vou chamar vocês para jantar lá, aí vocês jogam no Uber antes, só para ver a distância. Vai dar, pô, vai dar. A gente vai aproveitar muito. Pô, e teu grupo também, eu quero que eles curtam muito. Ó, fazer um corte aqui agora. Vocês do Remuneração em Foco. Esse vídeo tem que ter pelo menos uns 200 likes. Né? Você vai lá pro YouTube, porque assim, se não tiver 200 likes, meta da Elisa agora aqui, ó. Ela vai puxar a orelha. Pode cobrar. Eu falo lá, o pessoal é muito colaborativo. Todo mundo que eu convido para ir lá, a primeira coisa que eu falo, o pessoal fala assim, será que eu coloco assim, o mente, né? Uma coisa para fazer uma pesquisa, ou para... Eu falo, não, gente, pergunta, porque a galera realmente interage, troca. É muito legal. E também quero agora esses 200 likes aí. Galera 200 likes ali, quero só ver, hein? E aí, Carlos, e você? Tá ansioso, cara? Cara, expectativa grande, né? Acho que a gente vai ter uma programação super bacana aí também, né? Acho que vai ser bem legal. A gente vem numa crescente, né? Acho que isso tá sendo muito legal. A terceira vez que a gente está indo para o congresso com o grupo, né? Já conheço o congresso da World at Work já desde 2008, mas indo com o grupo aí 3 anos já, esse é o 3º ano, né? E a gente sempre espera que o ano que vem seja melhor que esse, e assim vai. Mas acho que tem muita coisa legal para acontecer, né? Convidar todo mundo para ir com a gente também, né? Quem quiser, ainda dá tempo, né? O congresso ele vai ser de 20 a 23 de maio, né? Se alguém estiver assistindo a gente depois disso, aí acompanha todo o conteúdo que a gente gerou depois, mas
quem estiver assistindo já aqui no lançamento, 20 a 23 de maio, na verdade no dia 19, no domingo, a gente já tem um evento lá para socializar com todo mundo, conhecer um monte de gente lá, um coquetel lá antes de começar o congresso mesmo. Segunda, terça e quarta, um monte de palestra, campo de pavilhão de exibições lá com vários fornecedores, né? Vamos ter a palestra da Daniele, do Germán, que estão indo do Brasil lá também para fazer a apresentação. E a gente fecha lá depois com a Procter. A gente vai fazer a visita lá no Centro de Inovações da Procter e a gente vai trazer muito conteúdo para todo mundo também. Então, quero que todo mundo que está assistindo a gente venha com a gente, né? Acompanhe a gente lá. Vai ter o link lá depois lá no... Vai lá na descrição lá, então vai estar lá para quem quiser saber mais informações, mas quem não for com a gente esse ano, já olha para o ano que vem mas vai acompanhando também, porque a gente vai ter bastante coisa para trazer para a turma, tem né? mais um argumento para ir também, que é para saber em primeira mão da viagem pro Alasca. Certeza. Para saber em primeira mão como que foi, se deu tudo certo, a peregrinação. Se a Elisa aparecer lá no congresso é porque foi tudo bem, né? Foi tudo bem. Aparecer lá, eu até falei com meu marido, tem que chegar um dia antes lá, hein? Ele que tá olhando toda a logística, eu falei, um dia antes eu tenho que estar lá. Domingo lá já tem que estar com a gente lá no coquetel já, estamos com um grupo grande aí. Legal, né? Porque para quem vai, pra vocês terem ideia, tipo, a gente trabalha, mas a gente também se diverte, né? Ano passado, eu fico até assim, porque tem coisa que pode contar, não pode. Que se faz em Vegas, fica em Vegas. Não vai comprometer que daqui a pouco... Não, acho que não. Mas, ó, tem a recepção no domingo, aí segunda... Geralmente tem algumas festas do próprio evento, né? Que a gente ganha. Festa do próprio evento, Vai ser na segunda, esse ano vai ser na segunda. Vai ser na segunda, né? Aí na terça, se não tem a festa do evento, tem com a gente. No passado, pô, a gente foi pra assistir NBA nos bares, depois fomos cantar num karaokê, cantamos Evidências em coro lá. Pô, em coro, assim, um negócio bonito. Quarta, tem encontro à noite também, tem trabalho. Quinta-feira, P&G durante o dia, mas depois a gente aproveita muito. Então, tem que fechar. É um espaço de trocas. Volta amigo, assim, sabe? É uma parada que você volta num grupo, pô, super badalado. Grupo forma, War at Work, tipo, se você for, você vai entrar nesse grupo também, que é seleto, rapaziada. Aí, ó. Alto nível, tem trocas, tem memes, Fê. Então, eu tô esperando, porque aí quando eu voltar, parece que tem que ir, entendeu? Parece que o requisito pra vaga credencial é passar na imigração, porque tem isso também, né? Você compra tudo e tal, chega lá na imigração, os caras falam, cara, você não vai entrar. Então, aí você exclui do grupo. Vai sair do grupo. Daí eu fico no aeroporto até a hora de vocês voltarem pra fingir que eu fui. Que dói, imagina só. Não, pode ir, eu vou dormir. Cara. Imagina. Cara, a gente foi da carreira ano passado em 7 e todos nós fomos juntos no mesmo voo, né? E a hora de passar nos guichês, aí começou. E aí, vamos entrar todo mundo num guichê só? Não, tá louco, mano? É cada um num guichê. Não dá, né? Porque, tipo, tá bom. Aí começou, vai um aqui, vai outro aqui, vai outro aqui e começa. Aí sai um ali do outro lado, sai o outro e a gente começa aqui. E aí? Eita, nós. Enroscou ali. Enroscou. E começa a tirar a papelada daqui. O Felipe, verdade, o Felipe, e começa a tirar papel daqui, começa a gesticular, pá, cara, e a gente aqui, aí começou a chegar todo mundo, né? Foi você que não conseguiu explicar? Foi. O Taveira, que o nosso diretor aqui, ele ficou preso ali, porque ele não sabia explicar o que a carreira fazia. Mas eu não vou culpar o cara, um filmmaker, né, mano? Mas agora esse ano já tem, pô. Já tá no script, já põe no script. Total Rewards, viu, mas ó, que risco que o Robson correu, hein? Enfiou 7 funcionários no mesmo avião, no mesmo voo, né? Isso realmente. Você sabia que a Fátima Bernardes e o William Bonner não voavam juntos, né? E até hoje continua hoje também voa separado, né? Mas eles não voavam juntos. Mas, cara, a gente se diverte e, pô, e as trocas permanecem. Direto e reto o grupo tem um monte de coisa sobre isso, sabe? É um grupo legal e a galera partilha. Quando você topa ir pro evento, não tô dizendo que você tem que estar numa empresa mega estruturada, não, cara. Qualquer um é muito bem recebido se você quer aprender mais desse tema. E aí quando você tem essa galera que partilha,
É o que a gente disse, cara, tem empresa de tudo que é segmento hoje no grupo. As pessoas trocam de empresa também, porque pô, teve gente que foi ano passado com a gente, tava em uma, esse ano já tá em outra. Então fica Teve gente que já trocou de empresa durante o evento. Pois né? cara, isso foi um negócio muito doido, hein, cara. Teve um desses que foi assim, convite, cara, ó, o que você acha? Vaga tal, não sei o que, bora, vamos negociar. Cara, então você vê que o negócio é badalado, então se prepara. Elisa, faz muito story lá, divulga muito, porque daí o teu grupo ano que vem, a gente bota umas 50 pessoas nessa turma, só do seu grupo. Já vem a turma, Já vem a turma meta, junto. E dobra a meta. Não vamos colocar meta. Mas... 200 likes, 50 pessoas na turma ano que vem. Bora fechar a meta? Vamos lá. Caraca, hein? 50? Só ô louco, eu fui por baixo. Não, então... vamos fretar um avião logo, cara. Vou dizer, pô, o Carlos falou assim, acho que ano que vem eu cara. quero levar umas 200 pessoas. Se só do grupo já for 100, facilita a tua vida, hein, cara? A gente já tá montando já a programação pro ano que vem. A gente tá fazendo esse daqui, mas ano Não que vem... fiqueis ansiosos por coisa alguma. Cincinnati primeiro, depois você pensa no segundo. Mas acompanhe os conteúdos aqui que a turma aqui vai produzir, que tem coisa muito legal que vai acontecer. E conta aí vocês, qual o assunto que vocês querem lá escutar? Eu acho que ninguém perguntou isso pra vocês. Agora sim, eu vou perguntar pra todo mundo. Vamos lá. Você sabe que eu quero deixar a Fer à vontade também. No primeiro ano que eu fui, que foi 2022... Foi loucura. Eu não sei se o Carlos lembra, mas eu tinha que ir nas palestras porque eu tinha que gerar conteúdo e ao mesmo tempo, cara, a gente chutava escanteio e corria pra cabeça. Eu fui sozinho de carreira, né? Mas aí foi muito complicado. Então eu fiz umas rotas bem legais. Ano passado eu já fiquei mais tranquilo, porque eu tava mais focado em... Acho que tinha umas 5 palestras que eu quis mesmo, de fato, mas eu entrevistava muito pessoal, então eu fui muito focado em colher conteúdo. Então, sempre quando acabava um tema, eu já começava a ir atrás dos brasileiros para falar, e aí, cara, que você estava em qual tema? O que você aprendeu aqui? 3 coisas que você deixaria... Então, a gente focou muito mais em gerar conteúdo, né? Mas óbvio que nessa aqui, cara, você vai ver muita coisa de inteligência artificial. Eu quero ir mais por esse lado, sabe? Estou muito interessado. Nós vamos ter uma brasileira que vai trazer um tema sobre isso, então a gente vai gerar um conteúdo exclusivo. Das 5 palestras que nós escolhemos para tornar podcast, Fê, acho que 3 é de IA, né? Sim, são muitas. Cara, Da própria Dani, Da própria né? própria Dani. Então, assim, eu... Que bom, então eu posso focar nas outras que depois eu pego o conteúdo de vocês. Mas eu rodei nessa, viu? Então vai onde você... Por que eu... O Linhares, pô, que dó. Aquela vez, né, eu falei assim, não vou no Linhares por quê? Parceirão, brazuca e tal, vou em outras por quê? Eu falei, me arrependi. Então, se alguns casos que você fala assim, vai naquela que você acha que realmente é o que agrega, e se for do brasileiro se não for, monta a tua trilha, porque eu acho que mais do que estar todo mundo junto, nessa hora de aprendizado, se eu pegar os teus 3 padrões, direção, que é o primeiro, é isso que você tem que responder. E vai ter muito conteúdo lá. E às vezes o que interessa pra mim não interessa pra você, mas nem por isso um ou outro é melhor aqui, sabe? Então eu vou de novo pra gerar conteúdo. E assim, eu não sei nem se eu cobro a Fernanda agora, mas vai ter que trabalhar muito pra gerar conteúdo. Tô até fazendo intensivão de inglês, porque ano passado, é justo na minha vez, né? Porque ano passado foi tudo em português. Aí justo na minha vez, agora entrevista em inglês. Aí eu tô aqui arranhando no intensivão. Mas o tema de equidade é um tema que me chama muita atenção, assim. Estive muito próximo ali do começo do lançamento de um produto de equidade dentro da carreira e foi muito legal aprender junto com o time de pesquisa e é um tema que eu quero trazer de lá também, bastante coisa. E tem uma palestra que é a comédia dentro da remuneração, né? Que eu tô muito curiosa para saber. A gente assim, colocou essa que é como sobre assim, potencial. sobre rir de situações assim dentro desse universo de remuneração, né? E eu tô muito curiosa para saber quais são as situações que eles vão pegar ali para. O cara que vai fazer é muito engraçado, diga-se de passagem. Então vocês vão se divertir. Pois é. Cara, já assisti a palestra dele. É muito difícil rir do stand-up Brian, americano, né? Não sei, assim, a gente não pega. entende, mano. Quer dizer, gente, eu vou falar por mim. Puta, mas assim, vamos lá, nós vamos trabalhar com esse cara, vamos ver. Não, mas são coisas do nosso contexto, né? Então, assim, os perrengues que a gente passa, só o idioma que muda às vezes, né? Então, assim, mas tem muita coisa. Tem um joguinho que chama Cards Against Humanity.
E aí tem um que tinha lá no evento, que o João trouxe pra mim, que é Cards Against HR. E aí, assim, são situações irônicas, assim, que aí pega, tipo... E aí dentro tem coisas de remuneração. E é muito engraçado esse jogo, se jogar com quem é de dentro do RH, assim. Porque daí tem situações que aí, por exemplo, tem você põe uma carta na mesa e tem a situação, cada um tem que dar uma resposta para aquela carta. E aí todas são respostas irônicas, né, para aquela situação específica. E é muito engraçado, assim. Então, eu tô ansiosa para ver o que vai vir de comédia aí. Acho que se o cara se guiar por esse joguinho aí, vai ter bastante coisa para dar risada. Tem que se divertir também, né? Vai ser corrido. Tem outra também legal que vai ser, acho que no segundo dia, que vai ser um bate-papo entre várias pessoas falando sobre a volatilidade, Total Rewards nessa volatilidade de mercado também, que eu acho que é legal, né? Os assuntos. Quando traz mais de uma empresa e há debate também, eu acho que é bem legal. Bem né? legal. A Patagônia, que eu falei para vocês também, a que Patagônia vai é estar lá. maravilhosa. Então, eles são muito legais nessa visão de remuneração total, eles são fantásticos. No YouTube tem vários vídeos sobre a empresa, e dá para ter uma noção dessa cultura deles. Será que eles vão ter um stand para vender as roupas lá? Podia, né? Mas em conta, podia preço e custo. É verdade. Podia ser de brinde, filho. Feira não é vender, não. Feira é assim. O que você tem de brinde aí, cara? Teve muito brinde ano passado, gente? Eu recebi Olha. vários. O João trouxe uma. Eu falei pra ele, se você me voltar sem brinde, cara... Nossa. Aí, ele é contra essa coisa de brinde, assim. Ele fica meio sem graça de pedir assim. e Cara, tal. Não, Aí eu falei, não quero nem saber. Tinha um monte de coisa, né? Ele assim, trouxe várias eu já não lembro o que foi em cada ano. Toalhinha, de várias coisas. Tinha... a gente tirou foto profissional lá também, né? É a Lembra segunda disso? vez Foi legal. que eu renovo Teve as o... Pô, deram uma caixinha de som Bluetooth, super legal também. Tem umas né? 4 dessas aí já. Você passou 10 vezes, Não, né? pior que não, porque foi 22, eu trouxe 2. Ano E esse passado ano- eu trouxe mais 2. Mas sabe por que eu Esse tenho ano- vergonha? Eu te falei que dos Conares de Aham. 2010, 2000, de muitos anos. Né? Eu já tenho muitos anos que eu não vou no Conar, mas enfim. Naquela época que a gente tinha stand lá, todo mundo a gente tinha que ter brinde, né? E todo mundo que passava no stand pegava o brinde. A gente já sabia quem que eram os papas brindes, né? E tinha gente, como o Conar, a feira, hoje eu não sei se é mais assim, mas era aberta, era só as palestras que eram pagas. Tinha gente que ia pro Conar só pra pegar brinde. Não, hoje você paga pra entrar no evento, Pra entrar, né? né? Nesse evento tem algumas palestras assim, mas depois tem as fechadas também. Daí você paga de novo, se quiser. Então, aí a gente, como eu já ficava assim, isso aí é papa brinde, esse aí eu só veio pegar brinde. Aí hoje eu também tenho vergonha de ficar pegando. Mas tem alguns que é legal conhecer. Tem algumas empresas que são legais, tipo... Cara, o que tem muito lá, assim, financiamento estudantil, né? Isso tem muita empresa que faz essa parada. É muito curioso, porque o cara sai com $300 mil de dívida e as empresas trabalham muito em cima de um benefício. Então, você vai ver muita empresa assim, de saúde também, né? Você tem várias. Tem os bancos também, né, cara? Tem uma galera legal, assim. É uma feira. Então, pra quem acho que tem esse ponto também, né, cara? É uma feira com palestras. Então, você tem a feira que acontece nos 3 dias, tem exposição de estandes, mas tem os conteúdos também. Que dá para você conhecer também muito fornecedor de coisas que você pode até Interessam trazer aqui. pro Brasil também, né? Tem muita coisa que está em português, assim, são empresas globais, né? Então tem bastante coisa. Tinha um negócio dos cachorrinhos também, né? O ano passado, você viu lá tinha um stand lá que acho que era de adoção. Que tinha uns cachorrinhos pra você fazer carinho. Eu vi as fotos do TBT, eu vi as fotos que... Tinha uns negócios muito legais, assim, que você pode... Eu não parei lá para conversar com o pessoal, mas pelo que eu entendi também, você pode levar para a empresa, e aí o pessoal brinca, faz adoção na empresa, tal, não sei o que, dos bichinhos Vira o lá. pet, Tal. igual aquele cachorro do posto, lembra? Tinha um posto, ele ficou famoso esse cachorro aqui, deram até um crachazinho pra ele do posto. Deram casinha, né? Caminha, tudo. Assim, cara, olha as coisas, né? A gente assistiu os Padres ano passado, a gente foi pro estádio, foi um evento. Aí a Deloitte foi um dos A patrocinadores. Deloitte foi um dos patrocinadores, A Deloitte patrocinou esse evento que é diferente, a gente foi conhecer o estádio, ficamos num camarote muito legal, assistimos o jogo. Os Padres vão jogar na semana que eles vão estar lá contra o time de beisebol lá da região. Então vai ter jogo também. Quer dizer, não vou botar nas Já vai costas com o dessa vez. boné, já leva o boné. Pode crer, eu sou torcedor, cara. Esse cara é fanático, bicho. O cara saiu lá de San Diego pra esse jogo aqui, né? Boa, velho. Pra se enturmar, às vezes é importante. Né? Pode crer. Vai saber que situação que a gente vai se meter Ou tomar lá, um né? tapa na orelha. Você Às pensa o vezes- quê? Que é Corinthians e Palmeiras. Você chega lá e fala, você achando, filho.
Esse ano tô quase indo de novo para ver se dessa vez eu entendo como é que funciona o jogo, né? Porque até hoje assistir foi super legal, mas quando eu achava que eu tava entendendo, eu falava, não era aquilo, não rolou. Mas respondemos? Responder. Quer dizer, ela foi responder. Vocês vão perguntar para todo mundo agora vai ficar curioso, né? As palestras de vocês. Agora já ficou um pouco mais esclarecido. Não, essas 5 que a gente quer trazer pro Brasil vai ser. Essa é a diferença desse ano. É de pegar o conteúdo exclusivo e transformar num conteúdo para quem não vai. Né? A gente vai fazer essa parte também mais séria, assim, mas também vai ter uma cobertura de bastidores, tal, que é mais descontraída, né? Eu fui explicar pra minha professora de inglês como é que ia ser essa parte da cobertura que não era na mesa do podcast e tudo mais. Aí eu falei, sabe o pânico? Quando eles iam na porta das festas e paravam as pessoas. Primeira aula, imagina, a primeira mulher não me conhecia. E ela, não, mas o que vocês vão fazer lá? E contei a parte. Sabrina, aí né? tem a segunda parte também, que sabe, você lembra do pânico que é na. E ela olhava assim pra mim, tipo, não tô entendendo. E o João, ai, tu. Cara, sabe o que a gente tem que fazer, pensando nisso agora? Já viu aquele... Putz, mano, velho. Tá vendo? O problema é que Não dá tem ideia. sempre alguém que Tem aquele embarca, americano né? que fala, what you do for a living, sabe? Ah, sim. Que ele é famosaço, que ele pega uns caras de Lamborghini, Ferrari hoje em dia, né? A gente tem que ter uma pergunta que é essa pra fazer assim, ó, muitos tirinhas de stories que podem virar rios sobre a pergunta específica de remuneração. Temos que pensar nela. Eu não tenho ainda, mas sabe, pra gente, tipo... Porque a gente O focou pessoal muito pode nos mandar brasileiros. sugestão aqui Manda pra gente. sugestão, Manda aí, sugestão, manda Mas tem que ser sugestão. levemente engraçada. Isso, tem que ter esse Tem um ponto. Humor. toque ali. Porque imagine, cara, foram 1.800 pessoas no evento passado. Você pensa assim, 1.800 pessoas num fórum, numa parada de remuneração. É muito nichado. É super E é nichado. muito legal você encontrar outras pessoas que fazem aquilo que você faz, sabe? Vamos fazer isso? A gente divide. 1.200, a gente divide aqui. a gente sai Cada um pergunta Sai perguntando. pra Vamos 20, 30 vamos ali. pensar nessa pergunta, porque acho Tem, que... a aqui gente no Brasil tem um que é assim, né? Que lá no, mas aqui tem um que é assim, no TikTok. Perguntas que o censo não faz. E aí o cara faz umas perguntas, tipo, nada a ver pras pessoas na rua, assim, tipo, o quê? Pergunta sem senso, né? Pode crer, cara. Então vamos aproveitar isso. Então fechou. Estamos combinados aqui, vamos gerar muita coisa. Se prepara. Elisa, muito obrigado por Obrigada a esquentar a semana, o mês de remuneração aí que a gente quer fazer. Obrigada a vocês. Eu agradeço muito por estar aqui. Obrigada, Carlos, também. Imagina, que isso. E virou um grande parceiro, né? Muitas coisas ainda virão pela frente. Perfeito. Muito obrigada. Espero todos lá dentro da nossa comunidade. Ó, pessoal, já Com estou fazendo a certeza. cobrança aqui ao vivo. Espero vocês lá para conhecer todos. E muito obrigada. Espero voltar. Ó, faremos isso É então, isso aí. hein? Nos vemos em Cincinnati, depois Sim. do Alasca. Então, ó, até o próximo esquenta. Tchau! Tchau.